Interrompemos a programação para transmitir o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Educação. Brasileiros e brasileiras, após profunda reflexão e com base em minuciosa pesquisa histórica, o Ministério da Educação, com o aval da Presidência da República, decidiu encaminhar projeto de lei para o Congresso Nacional a fim de revogar o tradicional feriado de 21 de abril. A proposta é baseada no fato de que o motivo pelo qual se celebra tal feriado está completamente equivocado. Tiradentes não merece feriado porcaria nenhuma. Opa, para aí. Não é bem assim. O feriado de 21 de abril é o mais importante de todos para nós brasileiros, cara. Até porque muitas vezes é o primeiro feriado depois do carnaval, né? E quando a gente consegue emendar, então, melhor ainda, né? Agora, se o Tiradentes merece um feriado ou não, aí é outra história. E é ela que você vai descobrir agora. Põe na tela. O feriado mais errado do Brasil? Ah, ele é um verdadeiro mito brasileiro. Um homem com postura ereta, típico dos heróis. Um olhar penetrante. Um nariz impositivo. Não, calma. Não tô falando de mim. Essa é a descrição do Joaquim José da Silva Xavier, o grande, o inconteste líder da Inconfidência Mineira. Tiradentes não era líder. Se empolgou mais no nível da discussão teórica. Ele não era um grande líder da Inconfidência. É alguém meio biruta, falastrão, beberrão. Mais de uma pessoa fala, não, Tiradentes era um louco, com um olhar espantado. Corajoso, que sonhava com glória. Ele não era louco. Ele tinha um espírito de ação. Ele não era uma pessoa de reflexões. Ele ia atrás dos contrabandistas. Ele viajava para o Rio para fazer um trabalho no Rio. Ele ia atrás de ouro numa mina e tal. Ele era uma pessoa de ação. Ele decidiu que era nobre dizer que fui eu sozinho. Ele era um publicista, ele era um importante difusor das ideias, né? Mas ele talvez não fosse o maior líder. Ele não era uma pessoa que ficava numa biblioteca lendo 300 livros e filosofando sobre uma possibilidade de independência no Brasil. Sendo um homem de ação, eu acho que ele foi a pessoa mais importante, porque na Revolução você tem que agir. Você tem que convencer as pessoas, você tem que explanar as ideias, você tem que expandir as ideias. Repito, é meio biruta, porque ele podia ter negado a participação, como os outros. E se tivesse negado a participação, não teria sido executado. No momento que estavam todos com medo de serem mortos, serem expulsos do país, ele disse, não, gente, a culpa toda é minha. Foi um grandíssimo herói. Ultimamente tá na moda uma história muito crítica, que olha para todo o passado, todos os personagens falam, não foi tudo isso. Era um idealista, né? Um sujeito que ouvia coisas que ele ponderava como importantes e se empolgava com elas. Mas que absurdo! Esses historiadores golpistas não sabem nada. Vamos debater isso mais pra frente. A verdade é que o Tiradentes poderia ter muito bem entrado para a história como tira prisão de ventre, tira braço, tira lombriga. Chupava-se muita cana-de-açúcar, né? Ele não se escovava os dentes. O recurso que se tinha a essa época era, de fato, a extração. As pessoas tinham dores homéricas de dentes, esse tipo de coisa. Tem um cara aí que tira dente e nunca dá problema. Tem um cara aí que tira dente, no dia seguinte você nem sente mais. Ele aprende com um padrinho a arte de tirar e botar dentes. E isso, num lugar que não tinha dentista, era uma coisa preciosa. Tirar dentes era uma das suas atribuições. Ao mesmo tempo, conhecia muito das ervas locais, sabia do efeito anestésico de algumas, sabia do efeito terapêutico anti-inflamatório de outras, coisas que até hoje a medicina popular mineira pratica muito. Então ele tinha essa sabedoria prática e isso foi tornando ele uma pessoa muito popular. O Tiradentes era alferes, o que quer dizer que ele era uma espécie de segundo tenente do exército da época. Não era nem soldado raso, nem oficial graduado. E ele passou anos com essa patente, não conseguiu promoção de jeito nenhum, não conseguiu chegar nem a capitão. Sabe por quê? Sabe aquele sujeito que não é bom com a carreira dele? E toda vez que ele tentava uma patente de tenente, ele era preterido por soldados que não eram tão eficientes quanto eles, mas eram filhos de alguém. Primeiro que ele acha que por ter origens mais brasileiras do que os seus companheiros de tropa, ele teria perdido muitas promoções. As pessoas iam ultrapassando ele, já tinha gente que tinha entrado na guarda
Muito depois dele, já era comandante. Tem uma hora, inclusive, que ele usa uma expressão engraçada, né? Que ele fala, olha, estou aqui há muitos anos e muitos oficiais já passaram na minha frente, talvez por serem mais bonitos que eu. Então ele vê que é uma sociedade que não é uma sociedade meritória. É uma sociedade que é um jogo de influências. É uma sociedade nepotista. E nisso o Brasil não mudou muito não até hoje. Até então, para você entrar no exército, para você ter um cargo no exército, você tinha que ter um bom sobrenome. A partir de um momento, você falava, não, você tem que ser bom no que você faz. Meritocracia. E talvez o Tiradentes, ele estivesse lutando para implantar isso no Brasil, né? Tendo vivido tantos episódios em que ele não pôde vencer pelo esforço próprio. Então, Tiradentes se torna também um sujeito extremamente ressentido. Ele achava que ele merecia muito mais do que ele de fato tinha. O Tiradentes conhecia Minas Gerais como a palma da mão. E além de militar e dos conhecimentos medicinais, ele também era metido a engenheiro. Ele era, obviamente, um cara muito inteligente e muito habilidoso, porque o que se jogou para ele aprender na vida, ele aprendeu. Tornou-se mais célebre pelas suas andanças por Minas, que na condição de alferes ele circulava muito. Não só nessa condição, ele também foi tropeiro durante algum tempo. O fato de ele conhecer tão bem Minas faz com que ele seja um sujeito extremamente procurado para missões mais especiais, porque ele sabia quais eram as rotas que os contrabandistas usavam, ele sabia chegar a qualquer canto, ele conhecia gente em tudo quanto é lugar, ele tinha essa característica de que ele era um sujeito que conhecia todo mundo e fazia amizade muito rápido. Teve por missão traçar várias estradas em Minas Gerais e num determinado momento chegou a querer vir para o Rio de Janeiro e fazer o desvio de um rio na Tijuca para alimentar com água o Rio de Janeiro. Fala-se que ele era uma pessoa sempre em busca de ganhar algum dinheiro a mais, porque a família tinha tido posses, perdeu tudo e ele queria um certo conforto na vida. Nem soldado raso, nem oficial. E parece que na sociedade mineira do século XVIII, o Tiradentes também ocupava uma posição meia boca. Uma coisa assim, pantanosa. Ele era filho de uma família de fazendeiros, era uma fazenda não desprezível, quer dizer, não era um cidadão paupérrimo. Em Minas Gerais existem muitos brancos muito ricos. Existe uma quantidade ainda maior de negros, que em sua maioria são escravos. Alguns conseguiram alforria ao longo da vida. Tem um livro chamado Os Classificados do Ouro, da Laura de Melo e Souza. E nesse livro ela mostra como era o dia a dia do Brasil Colônia. Como era miserável, pobre. E como os mestiços e os africanos, e também os índios, os nativos, eram completamente tratados como de uma forma quase desumana. Então o Tiradentes é um sujeito que está ali no meio. Mas a família entrou num processo de uma certa degradação econômica. E ele passa a vida dele procurando maneiras de enriquecer e fracassa retumbantemente em todas. Não é que ele tivesse pouco. Quando ele morre, ele é dono de uma pequena fazenda, ele tem alguns escravos, ele tem um veio de ouro. Uma cultura material que sugeria que ele pertencia aos quadros de uma certa elite dirigente. Mas acima de tudo, dizem que o Tiradentes era um cara muito popular. Bom de papo, bom de copo. O grupo dos Inconfidentes eram homens ricos. Joaquim, entre eles, era o mais pobre. Quando eles precisavam de alguém para ir em frente, ir num bar ou em algum lugar, numa praça pública, para incitar as pessoas com a ideia da revolução, eles não iam. Quem ia era o Joaquim. A popularidade, o conhecimento dele advém disso, que ele mesmo tendo origens um pouco mais elitizadas, ele tinha uma capacidade de lidar com a população mais humilde muito maior do que a média. Se ele não foi o líder, na verdade, eu acho que ele foi a pessoa de maior destaque. Porque ele era uma pessoa do povo, porque ele era popular, ele ia nos bares. Ele era muito bom de copo. Uma taberna, bebendo com pessoas e fazendo brindes a uma nova república. Ele gostava de uma estalagem, gostava do albergue, gostava de sentar e começar a beber cachaça, vinho. Conversava muito, ele era uma sociabilidade muito grande, né? Ele era dotado dessa capacidade de conversar, às vezes brigando, às vezes conversando. Há relatos de brigas. Ele teria ficado preso em uma das comarcas de Minas durante alguns dias, né? Por conta de uma briga. Aí vem a historiografia mistificadora e fala, não, isso é porque ele saiu em defesa de um escravo que estava sendo espancado numa praça. Não sei. Isso é invenção. Na
na verdade, ele provavelmente cobriu por causa de confusão. Briga de bar, briga de bêbado, sabe, ofensas recíprocas, alguma coisa assim. A gente não pode acreditar que os personagens históricos são personagens de filme. São pessoas 100% puras, 100% boas, 100% convictas das suas ideias, ou então desinteressadas, 100% santas, altruístas. São pessoas. São pessoas comuns, que têm interesses egoístas, que têm vícios, que bebem. Isso, para mim, não tira o heroísmo do Tiradentes. Isso torna uma pessoa ainda mais interessante, ainda mais complexa e diversa. Mas nada disso importa. O Tiradentes entrou mesmo para a história porque ele fazia parte do movimento ultra secreto contra a monarquia portuguesa. Tiradentes era, assim, uma espécie de espião que articulava a conspiração no mais profundo sigilo. Uma espécie, assim, de revolucionário francês. Havia a preocupação de manter o sigilo sobre uma ação que seria coordenada. Essa ação tinha uma dimensão política e uma dimensão militar. Sobre essa se procurava manter o sigilo. Eles se reuniam, convenciam as pessoas de participar da revolta. Uma cidade como Vila Rica, não havia como manter esse segredo. Agora, certamente, Tiradentes não era o sujeito com quem você poderia contar para manter um segredo. Foi construída de uma forma muito, vamos dizer, mambembe, né? E bebia até a madrugada, bebia com muita gente e quando bebia, falava tudo. Mas por que, afinal, o nosso Tiradentes, um cara boêmio, curandeiro do povão, militar de carreira, que não era nem rico nem pobre, ou seja, levava uma vida tranquila, resolveu se meter numa conspiração? Será que foi recalque ou ímpeto revolucionário? Ele encontrou na Inconfidência uma oportunidade de fazer o que ele tentou fazer a vida inteira, que era crescer na vida. Porque, de repente, se o Brasil ficasse, ou pelo menos Minas Gerais, se Minas Gerais, um pedaço do Sudeste, ficasse independente, aí ele podia virar general, podia virar alguma outra coisa. Ele ia ser um cara importante, porque, afinal de contas, ele tinha participado da conspiração. Ou assim ele esperava. O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, antes de tudo, era um Joaquim qualquer. E por conta das experiências e das consequências da vida, cometeu um ato heróico. Qualquer cidadão comum pode cometer um ato heróico, dependendo das circunstâncias e da experiência de vida que ele tem. No caso do Joaquim, ele teve muitas injustiças na vida, né? Roubaram o ouro que ele descobriu, não davam uma patente de tenente para ele, ele se sentia preterido. Então, ele foi sentindo essa revolta dentro dele, até que ele tomou uma consciência política, se juntou aos Inconfidentes e se tornou um revolucionário. Agora, uma pergunta fácil de responder. O que queria, afinal, a tal Inconfidência Mineira? Não existe uma motivação principal para a conspiração. Os brasileiros não existiam. Viva o rei, viva o povo e morra o governador. Isso é culpa de vocês. Vocês administram mal o Brasil, vocês administram mal a colônia. Desde o descobrimento, a obsessão de Portugal no Brasil era encontrar ouro. Parece que os portugueses eram meio lento, né? Porque levaram quase 200 anos para achar as lavras. Mas isso não é verdade. Os sertanistas de São Paulo já haviam descoberto o minério. Só não queriam entregar o mapa da mina de mão beijada para a coroa, né? Quando a lei mudou, o Eldorado brasileiro explodiu como que por encanto, lá nas Minas Gerais. E quando se descobriu o ouro, foi uma festa. Era ouro demais. Só que a produção aurífera nas Minas Gerais, no fim do século XVIII, já estava em declínio. E foi justamente nesse contexto que surgiu a Inconfidência Mineira, que teve a célebre participação do meu, do seu, do nosso Tiradentes. Naquele momento, a Revolução Francesa estava longe de acontecer, né? Qualquer vinculação entre a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira foi feita a posteriori, ou seja, depois do acontecimento, mas a Revolução Americana era muito conhecida. E alguns se empolgaram com aquela notícia, né? O Tiradentes foi um dos que se empolgou. Ele foi o tradutor da Revolução Americana no Brasil, né? A Revolução Americana foi em 1776. Não existe uma motivação principal para a conspiração.
Havia uns poucos que queriam emancipar Minas Gerais do resto do Brasil, porque naquela época não havia um senso de unidade brasileira. Os brasileiros não existiam. A identidade das pessoas era com as capitanias. Eu sou pernambucano, eu sou gaúcho, eu sou mineiro, eu sou paulista, e sou português da América. E muitos havia que queriam simplesmente recompor as relações de poder com a metrópole. A coroa portuguesa juntava uma turma numa sala para fazer um leilão. Quem quer ser o responsável pela coleta dos impostos de circulação de mercadoria para o triênio 1780, 1781, 1782. Por ano você vai me pagar tanto. O que passar disso é seu. É a sua remuneração pelo contrato. Quando começa, a partir da década de 1760, 1770, a de fato cair a produção de ouro, eles não conseguiam arrecadar o suficiente para pagar. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a rolar a dívida. A coroa não acreditou. Esses caras, que eram os homens mais ricos de Minas, literalmente, começam a entrar em desespero. Porque em algum momento vai chegar um governador ali e vai se virar e falar: cara, eu quero dinheiro, vocês têm que pagar. Com tudo em crise, com a carestia, com a falta de ouro, a coroa portuguesa decidiu mandar para Minas Gerais um novo governador. E ele veio com a missão de colocar a casa em ordem, mesmo que para isso fosse preciso realizar a temida derrama. Quando o Visconde de Barbacena chega em Minas Gerais, existem duas dívidas de impostos a ser cobradas. Metade desse dinheiro estava na mão desses homens incrivelmente ricos. A outra metade era o quinto. E o que a lei dizia? Se falta o quinto, o governador de Minas pode fazer o que eles chamam de derrama. Se não se chegar ao coeficiente mínimo, que se lance a derrama e cada um pague com o que tiver em casa. E aí é aquela coisa de invadir residência, pegar peça de ouro, pegar moeda, pegar patrimônio das pessoas. Porque o quinto não é uma dívida de um contratador, o quinto é uma dívida coletiva de toda a população mineira. O potencial de instabilidade da derrama era imenso. A derrama teria sido, de fato, um fator de muita instabilidade. E a própria Inconfidência Mineira contava com ela. Então você pega esses três conjuntos, um tem as ideias de como você constrói um país iluminista, um país após uma revolução liberal. Outro tem um incentivo monetário e o dinheiro para fazer uma revolução. E o terceiro tem essencialmente o monopólio da violência, o monopólio das armas. Esses três grupos se juntaram e decidiram fazer revolução. Viva o rei, viva o povo e morra o governador. Talvez fosse esse o propósito, né? Expulsar o Visconde de Barbacena e conseguir a nomeação de um governador que fosse mais palatável, que fosse mais passível de negociar os interesses da própria elite local. Mas a derrama, no fundo, era tudo que os inconfidentes queriam. Na opinião deles, o povo iria se revoltar e apoiaria o movimento revolucionário. Tiradentes estava entusiasmado e já articulava até o novo governo. Ele prometia prêmios. Tem uma citação famosa, né, que parte da historiografia tentou esconder, né, que ele prometia empregos na república que seria implantada numa casa de tolerância. E eram moças que provavelmente vendiam favores sexuais, né? E o Tiradentes era um habitué lá da casa delas e ali ele muitas vezes teria prometido prêmios para as pessoas. Vou arrumar um emprego para seu irmão, quando vier a república eu vou te dar uma bonificação. Prometendo mundos e fundos, não, que eu vou dar isso para vocês, daquilo, porque eu vou ser muito importante ainda. Mas por algum motivo que até hoje os historiadores só conseguem especular, inside information, deduragem pura, caguetagem, o governador acabou desistindo da derrama na última hora. E entra em cena, então, a delação premiada mais famosa da história do Brasil, o Judas brasileiro. De alguma forma, em algum momento, o Barbacena juntou A com B, percebeu o que ia acontecer e retirou a ordem da derrama. A oportunidade se perdeu. Não há mais viabilidade para nós. Sem a derrama não há comoção popular. Sem comoção popular não há Inconfidência. E a partir daí, foi só sair prendendo todo mundo. Então o Silvério percebendo que a derrama foi suspensa,
por decisão soberana do governador, ele falou, então vou lá apresentar. A primeira delação conhecida, que é a delação dos Silvérios dos Reis, é posterior à ordem de retirada da derrama. Foi feita uma promessa, mas o último documento dele, de que se tem notícia de 20 anos depois, ele já estava no Maranhão, ele alega que teve que se mudar de Minas Gerais porque ele era muito perseguido, que ele era hostilizado, porque ele sofreu todo tipo de represália e continuava esperando a remuneração dele pela denúncia que fez. Começa então o julgamento dos presos. Dentre eles, é claro, o Tiradentes. E o que o Tiradentes fez? Esses homens são todos julgados ao longo de 3 anos. São inúmeros depoimentos. No início, nitidamente, a impressão que os juízes têm, por conta das perguntas que eles estão fazendo, é que isso era mais uma rebelião de sonegadores. Todo mundo está sendo evasivo. Veja bem, de fato, teve uma reunião, mas não era tão sério assim. Não é... No terceiro interrogatório, ele assumiu a liderança, disse que foi sozinho, que a ideia era toda dele. Ele é um sujeito que perdeu a vida por condenação à forca, porque ele escolheu isso. Eu era o líder, eu tive a ideia, todos os que entraram por minha influência. É mais ou menos no metade do processo que a coroa portuguesa se preocupa, você olha para aquilo, não, isso aqui é diferente. Isso aqui não é mais uma rebelião de sonegadores, isso aqui é uma tentativa de fazer uma revolução liberal. Mas a impressão interpretativa que eu tenho é de que ele percebeu a altura dos acontecimentos, o alcance que aquilo tudo teria e falou, bom, já que eu vou morrer mesmo, pelo menos eu entro para a história. Mas Dona Maria, a louca, rainha de Portugal e mãe do Dom João VI, resolveu trocar a loucura pela misericórdia. E aí virou Dona Maria a Piedosa. Interessante olhar o ponto de vista português. Mas para eles, o cognome da Dona Maria não é a louca, é a Piedosa. O primeiro cuidado que a coroa tem é o seguinte, o que eu faço com esses homens? A coroa faz a devassa e ela fica mortificada, porque ela percebe que a fina flor da província estava envolvida. A carta que o primeiro-ministro de Portugal na época, o Martinho de Melo, escreve para o Visconde de Barbacena, que era governador de Minas, ele diz assim, isso é culpa de vocês. Vocês administram mal o Brasil, vocês administram mal a colônia. Se a administração fosse direita, como devia ser, deu uma bronca na administração local. Por um lado, ela precisa dar um exemplo para que outros estados do país não decidam fazer uma sublevação. Você tinha desembargadores envolvidos. Os desembargadores eram os agentes por excelência do poder da coroa. Todos os inconfidentes perfilados, depois de mais de 3 anos, eles ficaram presos na Ilha das Cobras, num forte feito de pedra, abaixo do nível do mar, tinha rato. Esses caras passaram 3 anos nesses lugares. Não é à toa que alguns deles morreram lá dentro. E quando vem, no dia da sentença, no lugar que hoje é o Palácio Tiradentes, mas na época era o calabouço, o Alvarenga Peixoto, por exemplo, que é um dos 3 poetas, ele cai, era um sujeito muito grande, muito alto, muito forte. Ele cai aos prantos, porque foi condenado à morte. Desesperado. E mais de um foi sentenciado à morte na forca. O que eles não sabiam, e os juízes também não sabiam, era o conteúdo desse envelope fechado dado pela rainha. E aqueles que, se ficar provado que estavam arrependidos ou que os males foram menores, terão a pena comutada em degredo perpétuo, exceto aqueles que se perceber que a culpa é maior. As pessoas ficam imaginando que a coroa portuguesa era uma coroa tirânica, que tinha uma espécie de um Estado bolchevista, stalinista, fascista, que controlava tudo e todos aqui. A coroa portuguesa era uma coroa fraca. Portugal era um país pequenininho, era o ratinho da Europa. Todo mundo queria se dar bem em torno de Portugal. Então eles tinham que contemporizar, eles tinham que negociar. Então o sujeito que é condenado à forca, ele só vai ser exilado no pior lugar da África. O sujeito que estava condenado a ser exilado no pior lugar da África, vai para Moçambique, que era um lugar bacana. O sujeito que estava condenado a ir para Moçambique, vai para um convento em Portugal. O único sujeito que teve a pachorra de chegar para os juízes e falar: eu participei dessa conspiração e eu fui líder dessa conspiração, foi Joaquim José da Silva Xavier. Uma vez que ele foi a face mais visível, ele acabava sendo também, por sua vez, aquele que ia sofrer a maior penalidade. Eu acho que ele não tinha mais nada a perder. Os outros da elite, eles tinham muito a perder. Eles podiam perder as terras, as minas, o dinheiro,
o ouro, um certo poder adquirido. O que o Joaquim tinha a perder? Uma patente de alferes, né? E mais nada, uma pequena casa que ele tinha, e mais nada, ele não tinha mais nada a perder. E Dona Maria Pia deve ter ficado com um peso na consciência muito grande, porque matou alguém que queria o melhor para o seu país. E ela perdoa quase todo mundo. Perdoa quem pôde. Só não pôde tirar deles porque ela confessa de lesa majestade. E rebelião era crime de lesa majestade. Desmigalhar os ossos. Sabiam que ia ser colocados na roda. Sabiam que cavalos iam despedaçar os braços e as pernas. Então, era assim que você cuidava de crimes de lesa majestade no século XVIII. Então, o que acontece? Olhando por esse ângulo, a execução de Tiradentes é muito branda. Tiradentes, o homem que se achava feio, que falava demais, que nunca conseguiu uma só promoção, que, segundo dizem alguns golpistas que andam por aí, sequer era o líder da Inconfidência Mineira. Mas ele acabou sendo o único inconfidente condenado à morte. Barbudo, cabeludo, vestido com uma túnica branca, ele percorre uma via crucis, carregando a cruz, carregando um crucifixo, e foi enforcado em praça pública e depois espostejado, ou seja, fizeram postas dele, ele foi esquartejado. Mas será que foi assim mesmo que isso aconteceu? Tiradentes certamente nunca usou barba porque militares não usavam barba. Que ele era alto, magro e que tinha um olhar espantado. Um homem provavelmente feio. Esta imagem que nós temos do Tiradentes, ela é totalmente construída. Eu acho que não existe nenhum personagem no Brasil sobre o qual existem estereótipos tão diversos e nenhum deles está correto. Esse é um dos quadros mais famosos que eternizaram no imaginário popular a figura de Tiradentes. Um mártir com cabelos e barbas longas, vestindo uma túnica branca e que se entregou à morte por um ideal. Quase uma descrição de Jesus Cristo, né? Um Cristo cívico, por assim dizer. Quando eu comecei a trabalhar no roteiro do filme, eu comecei a lembrar os meus primeiros contatos com o personagem histórico Tiradentes. Quando eu era do primário, nos anos 70, e você abre aquele livro de história e tá aquela imagem que eu pensava que era a imagem de Jesus Cristo, aquele homem da barba grande, do cabelo grande, com a cara de messiânico. E eu acho que foi uma ideia muito vendida pelo regime militar. Olha, esse homem é o nosso Messias. Tiradentes certamente nunca usou barba porque militares não usavam barba. Era concedido a ele usar, no máximo, o bigode, né? O cabelo, se comprido, em geral preso, por um laço atrás. Daqueles bigodes meio de cowboy, né? Que vão mais ou menos até aqui. Isso era o típico de militar português. Comum da época, tanto que junto com ele foram apreendidos na véspera da execução 2 navalhas que ele usava para se barbear. Não se enforca barbado, porque a barba atrapalha. A melhor imagem, talvez historicamente mais realista que exista dele, é uma de uma encomenda que foi feita nos anos 40 de José Washington Rodrigues, em que ele aparece com a sua indumentária de alferes, sem barba, com o cabelo preso, usando o uniforme de alferes. Dificilmente ele andava com o uniforme alinhado daquele jeito, até porque lavava-se roupa com muito parcimônia naquele tempo, né? Não existe nenhum documento histórico sobre Tiradentes. Existe a certidão de batismo dele e os autos da devassa, que é o julgamento dele. Ninguém sabe nada sobre o nosso Tiradentes. Não há um consenso sobre a personalidade e a aparência do Tiradentes, né? Sabe-se, pelas descrições que temos, que ele era alto, magro e que tinha um olhar espantado. Um homem provavelmente feio. Porém, como não havia nenhum retrato de época, quer dizer, ele nunca foi retratado na época em que viveu. Esta imagem que nós temos do Tiradentes, ela é totalmente construída. Ela foi elaborada para ser divulgada publicamente. E eu acho que o Joaquim foi usado tanto por movimentos de esquerda quanto movimento de direita quando precisava dele.
quando precisava do herói da pátria, ou quando precisava do revolucionário. Eu acho que todo mundo usou um pouco a imagem do Joaquim. Eu acho que não existe nenhum personagem no Brasil sobre o qual existem estereótipos tão diversos e nenhum deles está correto. Então Tiradentes passa a ser cabeludo, barbudo e usando aquela túnica, que, diga-se de passagem, eu tenho a impressão que ninguém nunca viu ele usando. Não é por acaso que existe essa semelhança entre a figura de Cristo e o herói Tiradentes. Pô, pensa comigo. Se o Tiradentes, como dizem os historiadores golpistas, não foi líder de coisa nenhuma na Inconfidência Mineira, então por que ele entrou pra história? Porque ele é o único personagem da história brasileira que tem um feriado pra chamar de seu. O Tiradentes é um herói brasileiro, mas que por quase um século ele foi ignorado oficialmente. Os Inconfidentes, na verdade, eles são um bocado esquecidos ao longo do século XIX. E ele não foi resgatado como herói, porque a gente viveu um reinado brasileiro. Mas como no século XIX nós tínhamos um regime monárquico, não interessava resgatar esse herói. Muito ao contrário, como a monarquia o condenou à morte na forca e esquartejamento, então ele era uma pessoa proscrita. Na primeira metade do século XIX, quando se faz o primeiro livro de história do Brasil, a Inconfidência Mineira tem o tamanho de um parágrafo. Isso só veio ocorrer quando começaram os movimentos pela República. O século XIX precisava ter um consenso sobre as origens do nosso nacionalismo. Havia, durante o século XIX, uma intensa polemização entre cariocas e paulistas e nordestinos para ver quem eram os donos da nossa emancipação política, quem eram os principais agentes, quem teria lançado a ideia primeiro, quem teria sido o principal protagonista, etc. E aí, como não se achou um consenso sobre eles e entre eles, me parece que foram buscar um elemento de fora, um elemento imagético, que desse ponto de vista se presta como uma luva, que era uma rebelião abortada, uma rebelião que nunca aconteceu e que, portanto, não teve tempo de mostrar suas contradições, de mostrar suas mazelas. Então, houve uma idealização em torno de um movimento que não era de ninguém. E Minas Gerais, naquele momento, tinha um peso político muito acentuado, mas era o peso do passado, não o peso ainda da sua projeção. Então, só depois que acaba o reinado de Dom Pedro II, 70 anos depois, é que vão resgatar o nosso herói. Porque a República Brasileira precisava de um herói. E o herói que nós tínhamos, ou seja, a última pessoa que morreu, perdeu a cabeça por conta de uma rebelião contra a coroa portuguesa, tinha sido o nosso Tiradentes. A construção, melhor dizendo, da sua imagem tem início, especialmente a partir de 1870, que vai crescendo o movimento republicano, porque teria sido na Inconfidência Mineira que começou-se a pensar em constituir um regime republicano. Lembra que 1789 é o ano em que Tiradentes é preso? 1889 é o ano que a República é proclamada. O primeiro feriado que a República instituiu foi o dia do Tiradentes. Esse dia, 21 de abril, que seria o dia da morte de Tiradentes. Por quê? Porque ele foi construído como o precursor da República no Brasil. Em 1890, que é exatamente após a proclamação da República, e acontece no Rio de Janeiro esse festejo pelo Dia de Tiradentes. Um desfile pelas ruas. Esse desfile é composto por adeptos da República e é a primeira vez que o povo do Rio de Janeiro realmente participa de uma festividade de cunho republicano. Nesse dia é distribuída uma imagem de Tiradentes. Não só o Tiradentes, um busto do Tiradentes foi levado em procissão durante esse festejo,
como também foram distribuídas imagens que eram litografias. Somos um país republicano e cristão que fez de um sujeito, de certa forma anônimo, seu principal herói nacional e fez com que ele tivesse cara de Jesus Cristo. Para que o povo aceitasse bem essa república, eles escolheram um herói que vinha do passado para o presente e que trazia essas características de um mártir cristão, justamente para aproveitar a religiosidade que já existia, já estava implantada no país, que era um catolicismo secular. Aquela história que a gente aprende no colégio quando criança, Tiradentes é provavelmente o principal herói. Isso já é uma construção do período Vargas. Não. Para tudo. Você aí, do outro lado, olha com bastante atenção para a tela da sua TV. Ou então para o teu celular, para o teu computador. Olha, só olha e me diz o que você está vendo. Não. Se você está vendo apenas um homem esquartejado, então lamento informar. Você acaba de ser reprovado no exame psicotécnico do guia politicamente incorreto. A configuração, a composição dessas partes do corpo do Tiradentes teria uma semelhança com o contorno do mapa do Brasil. Você vê que a disposição dos órgãos, os membros dele, né, decapitado e os membros esquartejados fazem o mapa do Brasil, né? Eu acho que não tem explicação melhor do que essa. De fato, é observável, mas não sabemos se houve essa intenção do artista. Se você vê a cabeça lá faz Roraima, o tronco faz um pedaço do miolo ali da Amazônia, uma das pernas faz aquela baixa que vai até o Rio Grande do Sul, um dos braços faz o Nordeste, próprio mapa do Brasil. Então é uma transferência simbólica totalmente anacrônica, mas é a história, né? A história é assim, ela às vezes, a memória usa da história para produzir uma representação que se presta muito mais ao presente do que ao passado. Pedaços, né, desse corpo de Tiradentes estão colocados sobre degraus da forca. Aí nós temos uma licença poética, digamos assim, porque de fato isso não foi bem assim. O esquartejamento, porém, não se deu no local do enforcamento. O corpo foi levado para um outro local onde foi esquartejado e as partes desse corpo foram distribuídas pelas estradas de Minas Gerais. Eu vou te dar mais uma chance para você passar no psicotécnico do guia. Olha bem e me diz o que você está vendo agora nesse quadro. Se você me disser que tem uma coisa diferente aí, eu vou aí pessoalmente te dar o privilégio de me conhecer. Não vai errar de propósito, né? E essa apropriação do Tiradentes, ela se deu também pelo Partido Comunista, que emite alguns bônus de contribuição para o partido. E uma grande obra que eu gostaria ainda de mencionar, que tem o Tiradentes como tema, é o painel Tiradentes, pintado por Cândido Portinari. É um homem jovem, entre outros jovens, entretanto, o rosto desse Tiradentes é o rosto de Luiz Carlos Prestes. Portinari, que naquela época, isso nós estamos falando do governo Dutra, ele já tinha se declarado comunista, identifica o Tiradentes com a figura de Prestes. Tem uma foto de Prestes durante a coluna, né, o movimento da coluna Prestes, chamada coluna Prestes, em que o rosto de um é o rosto de outro. Um detalhe importante, né, que a gente percebe analisando as imagens do Tiradentes, é que quase sempre ele está com um laço no pescoço, mas o laço frouxo, como se o pescoço dele fosse mais forte que o laço. Nunca aparece o laço apertando, né, incomodando. É como se a figura dele fosse tão forte que ela fosse responsável por esgarçar o laço. Agora, o momento mais importante, mais solene desse programa. Com auxílio de cientistas pioneiros em Photoshop, o Guia Politicamente Incorreto apresenta para você a verdadeira aparência do Tiradentes. Um autêntico retrato falado. Era um fanfarrão, era corajoso, bebia e falava muito. Era ressentido. Algum tempo atrás, um historiador da Unicamp fez um trabalho sobre o mito do herói brasileiro e fez um trabalho com crianças em idade escolar, perguntando sobre os grandes símbolos nacionais, né?
E era uma enquete mais ou menos livre, com nomes aleatórios. Era muito interessante, que ele fez esse trabalho em vários anos diferenciados. Praticamente em todos os anos, o Tiradentes era o primeiro. Ele era falastrão, ele era um beberrão, ele conversava com todo mundo, falava demais e lia de menos. Ele é o perfeito líder de uma revolução. Porque as pessoas querem um líder que não seja um líder que pareça mais um padre, que esteja ali no seu convento rezando missa. Um líder de uma revolução tem que ser uma pessoa de uma personalidade sanguínea. E ninguém melhor do que ele. Sim, o Tiradentes merece um feriado hoje em dia, principalmente porque ele defendeu as ideias mais certas dos últimos 300 anos, a ideia de autonomia individual, de liberdade individual, ideias que ainda hoje são extremamente necessárias que a gente divulgue, que a gente espalhe. Se uma das coisas que ele ambicionava para a vida dele era se tornar um herói, ele conseguiu. Ele conseguiu. Se o Tiradentes foi o líder ou não da Inconfidência Mineira, o que importa? A história o consagrou como o grande herói desse movimento. O único que morreu pela causa. Bateu no peito e disse, fui eu. Tem gente que acha que foi um ato de bravura. Outros acham que foi burrice. Vai saber. O fato é que todos os outros inconfidentes, exceto ele, continuaram vivendo as suas vidinhas após o fiasco da conspiração. Mas o único que vive até hoje é o Joaquim José da Silva Xavier. Portanto, viva o Tiradentes! E aproveita bem o feriado, né?